Muito boa noite, aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um tempo juntos com a palavra de Deus aberta. Nós temos um privilégio, que é poder ter a palavra de Deus completa, de Gênesis e Apocalipse, disponível para cada um de nós. E aqui, neste livro, está revelado os pensamentos do nosso Deus. Então, realmente, é um privilégio que nós temos de poder abrir a sua palavra nessa noite e pensar com Deus. Amém? Se você pode, abre a sua Bíblia comigo nessa noite em Isaías 55. Isaías 55, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome, porque grande é o nosso Deus, que realmente se inclina para ouvir a nossa oração e é poderoso para mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Tu és fiel, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Te amamos, ó Deus, te adoramos. Espírito Santo, por favor, fale conosco nessa noite. Unge a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém e amém. Isaías 55, versículo 8 e 9, está escrito. Deus disse, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55, versículo 8 e 9, porque Deus disse, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Uau! Aqui é Deus falando para nós nessa noite. É Deus falando especificamente para nós, que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos próprios pensamentos. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos próprios caminhos. Sabe, amados irmãos, nós podemos ter dado um passo falso ontem, ou ontem, ou três ontem, né? O fato é, Deus estabeleceu um momento chamado agora para trabalhar em sua vida e em minha vida, em nossas vidas. Você e eu podemos ter pensamentos ao nosso respeito, ou sobre outras pessoas, na verdade. Nós temos pensamentos a nosso respeito. E também nós pensamos sobre as outras pessoas. Às vezes, nós muitas vezes nos tornamos juízes na vida das outras pessoas. Quando nós olhamos uma pessoa, olhamos as suas vestimentas, ou como ela está vestida, ou ele está vestido, ou como ela está andando, e nós ficamos com aqueles milhões de pensamentos negativos sobre as pessoas, e alguns positivos. E a maioria não são saudáveis. Você e eu podemos ter pensamentos a nosso respeito, ou sobre outras pessoas, e às vezes não são tão saudáveis os nossos pensamentos que temos sobre nós mesmos. Não é verdade? Muitos de nós ficamos empacados nas nossas vidas porque pensamos sobre nós algo negativo, sobre uma área, sobre várias áreas das nossas vidas. Né? Nós ficamos olhando as pessoas à nossa volta e nos julgamos a nós mesmos com pensamentos negativos. E a nossa imagem fica negativa diante do espelho, quando nós miramos nele, não é verdade? Todos nós temos problemas. Sabe, a nossa carne quer nos definir hoje e agora, e não é muito saudável o que ela diz sobre nós, não é verdade? A nossa carne quer nos definir, e não é muito saudável o que a nossa carne fala sobre nós mesmos. Então, nessa noite, eu queria que você pensasse comigo que a palavra de Deus nos define, porque ela revela os pensamentos incontáveis do nosso Deus, do nosso Pai, e a nosso respeito. Podemos decidir ficar com os nossos pensamentos ao nosso respeito ou ficarmos com os pensamentos
de Deus que estão firmados na graça e misericórdia. Sabe, as misericórdias do Senhor renovam cada manhã. Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Deus disse em Jeremias 29, versículo 11 a 13, Deus disse, não o pastor geral, não a minha carne, não, sabe, pessoas que nos conhecem, mas Deus disse, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Jeremias 29, a partir do versículo 11. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha, Deus dizendo. Deus disse, Isaías 55, 8 e 9, meus pensamentos são mais altos do que os vossos caminhos, os vossos pensamentos. Então, aqui ele diz, eu, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Quando nós entendemos que Deus tem pensamentos de paz para nós lembramos que Jesus disse antes de ir na cruz. Jesus disse, eis que eu vos deixo a paz, eis que eu dou a minha paz, não vou lá dar como o mundo dá. A paz que o mundo dá é passageira, mas a paz de Cristo excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Cristo excede todo entendimento e guarda a nossa mente e o nosso coração. Essa paz, pensamentos de paz, Deus tem a nosso respeito. Quando nós olhamos no espelho e pensamos que nós somos fracos aqui, nós não vamos conseguir ali, sabe, a palavra de Deus fala, olha, não tenha medo, não temas, eu sou contigo, eu tenho pensamentos de paz sobre a sua vida, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós pensamos na palavra de Deus, pensamos Deus falando isso conosco, e Deus continua falando no versículo 12, então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha, é Deus falando para nós nessa noite. É Deus dizendo, olha, quando você entende, nós entendemos que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Quando nós entendemos que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, nós vamos invocar o Senhor. Nós vamos buscar sua presença e nós vamos achar. Seremos achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus não muda. Seu amor não muda. Suas misericórdias não mudaram. Sabe, Deus continua imutável. Ele continua generoso, amoroso. Ele continua também trabalhando em nossas vidas de dentro para trás com pensamentos de paz, nos orientando debaixo das suas vistas, nos dando conselho, como está escrito em Salmos 32, versículo 8. Por isso a nossa carne, ela luta, ela milita para nos falar para nos dizer que não vamos conseguir, quando Deus diz, eu estou contigo, debaixo das minhas vistas te darei conselho. Por isso, o próximo versículo de Salmos 34, versículo 9, fala, não seja como o cavalo e a mula que precisa de cabresto para ir para um lado ou para o outro, se não te obedece. Nós estamos debaixo da graça de Deus, debaixo do olhar de Deus, e o Espírito Santo nos orienta no caminho que devemos andar. E se ele nos orienta com pensamentos de paz e não de mal, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, assim como os seus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Pense sobre isso nessa noite, nessa reta final de ano, que Deus tem algo precioso para as nossas vidas, que são pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos de Deus estão fundamentados na sua graça, na sua misericórdia que renova cada manhã, na sua generosidade, na sua compaixão, na sua benignidade, na sua bondade. Bondade, sim, que nos persegue todos os dias das nossas vidas, como está escrito em Salmos 23, versículo 6. Amém? Amém. Nós temos a palavra de Deus. Aqui estão os pensamentos de Deus.
E Deus está dizendo para nós pensarmos com Ele. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Aprovado. Como obreiro sempre aprovado. Que não tem de que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Amém? 2 Timóteo 2,15. Fernando Clausen e o Ivan Neves, né, fizeram essa música, fundamentada em 2 Timóteo 2,15. Em 2 Timóteo 3,16, a palavra de Deus é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos orientar no caminho que devemos andar. E Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito e não de mal. Deus tem, os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Então não vamos submeter a nossa carne, mas submeter ao Espírito Santo que nos selou, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 30. E desfrutar dos pensamentos de Deus revelados na sua palavra e andar em novidade de vida, uma vida nova, de qualidade diferente da vida que andávamos antes de conhecer a Jesus como Salvador. Como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 4. Sabe, nós temos uma nova identidade. A palavra de Deus nos define. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. Não há mais condenação, não há mais culpa. Somos perdoados, somos lavados pelo sangue de Cristo, regenerados, justificados, fomos feitos novas criaturas e estamos correndo a corrida da fé com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, a Ele a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Vamos submeter aos seus pensamentos revelados aqui na palavra, porque são pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Vamos olhar as pessoas segundo a palavra de Deus, como Deus nos vê, como Deus nos orienta debaixo das suas vistas. Podemos ser uma bênção na vida dos outros, podemos colocar na brecha em favor dos outros, porque Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito e nós devemos ter pensamentos de paz a respeito dos outros também. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Hoje eu estou animada, né? Aleluia! Pensa sobre isso. Né? Isaías 55, versículo 8 e 9. Deus disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Nós temos o privilégio de pensar nas coisas do alto. Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu a segurança da salvação. Deus nos deu graça e misericórdia. Deus nos orienta debaixo das suas vistas. Ele tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito. Vamos invocar, vamos buscar sua presença, porque Ele é poderoso para mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Como Jeremias, está escrito em Jeremias 29, versículo 11 a 13, 14, versículo parte A. Vamos dar a Ele, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a honra e a glória e o louvor agora e eternamente, porque este é o meu Deus, este é o nosso Deus, que nos deu Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que morreu a nossa morte, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus 40 dias depois, está sentado à destra de Deus Pai Poderoso, e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Amém? Amém? Aleluia! Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é por nenhum santo do Pauco, não é por Maria, não é por João, não é por minhas obras, não é por minha bondade, não é por minha justiça, mas sim por meio de Jesus Cristo. Ele é o único caminho até Deus. Ele é o único meio que o homem e a mulher podem ser salvos.
por Jesus Cristo. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ali o verbo é afirmativo, será salvo. Então, confesse o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Efésios 2:8 fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. Então, se você gostaria de ter a garantia de vida eterna nessa noite, ore comigo, onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu confesso o seu nome, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal. Obrigado por ter morrido na cruz pelos meus pecados e ter ressuscitado, subindo aos céus. E obrigado, Senhor, porque temos a promessa que um dia, muito em breve, o Senhor voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador pessoal. E em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, 2 Coríntios 5,17, está escrito, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. João 1,12 está escrito, a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você agora é um filho, uma filha de Deus, você tem uma nova vida, uma nova esperança, um novo começo. Dê a ele a honra e a glória. E se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou aqui presencialmente. Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos em frente, desfrutando dos pensamentos de Deus na palavra e descansando nas promessas que ali estão reveladas ao nosso respeito. Toda a honra e glória seja dada ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Em nome de Jesus, Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Amém.